Next Level do aespa. Aespa, não sei se é assim que fala. É o que a gente vai reagir e analisar aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, o vulgo Dinho. E eu sou a Jess. E vocês pediram pra gente nos comentários, muitas pessoas nos últimos tempos têm pedido o react dessa música do grupo aespa, né? Que a gente ainda não conhece, eu nem sei se eu tô falando o nome certo, mas a gente leu um pouquinho aqui e descobriu algumas coisas muito interessantes. A gente resolveu se contextualizar antes de reagir e aí eu entendi bem por que tava um hype tão grande no lançamento desse novo MV delas. É porque eles têm todo um universo, igual o BTS Universe, não tem um universo? A gravadora do aespa também tem um universo, tem os personagens, e no caso aqui do grupo aespa, mistura as palavras Avatar e Experience, ou seja, as integrantes do grupo, elas vão ser personagens que tem elas no mundo real, mas também tem um avatar delas. E inclusive numa entrevista disseram o seguinte: elas mostraram atividades dramáticas, coloridas, baseadas nas visões do mundo, encontrando uma nova versão delas mesmas, as personagens. E a gente sabe, né, tem que fazer sempre isso agora, porque os grupos K-pop, cara, sempre tem muito conceito, muita coisa, e a gente aprendeu muita coisa com vocês, e hoje em dia a gente já até pesquisa o conceito, pelo menos. Porque senão depois a gente não entende direito o conceito do clipe, principalmente a parte visual, requer saber melhor a história pra entender. A parte musical a gente analisa aqui os elementos musicais, então, mas a parte visual precisa desse background mesmo. Antes de qualquer coisa, é like pra gente pra dar uma força e se inscreve no canal, porque também é muito importante. E se quiser dar uma olhada aqui nesse card, que é onde a gente coloca os vlogs lá no canal da Jéssica, que tá bem top. E também fica depois do react, porque a gente faz a nossa análise em 3 etapas, comentando sobre a música, o visual e a letra, e teorizando algumas coisas sobre o contexto da música. Fone no ouvido? aespa Universe. 3, 2, 1 e play! Que isso? Caraca! Temos algo espacial também, você viu? É. Caramba! Ó, mudou de figurino do nada. I'm on the next level, yeah. 절대적으로를 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 É um negócio meio espacial, sei lá. 알아 내 home ground. 위협에 맞서서 check it out, check it out, check it out. Ó. 상상도 못한 blackout. 유혹은 깊고 진해. Too hot, too hot. 맞잡은 손을 놓쳐 난 절대 포기 못해. I'm on the next level. Caraca, mano. 저 너머의 문을 열어 next level. Tá uma música com uma pegada descoladinha, assim, né? É verdade, até o jeito de cantar, né? É. Lembra hip hop, assim, né? O jeito de cantar. Apesar do beat ser um pouquinho mais afastado, assim. Ó. Caraca, mudou demais. I see the new info. 적대적인 고난과 슬픔. É um mundo bem fantástico, É. assim mesmo, todos os cenários. Ixi. Ali, a cobra, que é a vilã, assim, na história. Watch me while I work it out. Watch me while I make it out. Watch me while I work it out. Work it, work it, work it out. Nossa, mas muda muito essas Totalmente, parece partes. que é outra música, É. né? Olha isso, velho. Que isso? Caraca, parece outra música completamente diferente. É uma história mesmo ali, Avatar. Uma coisa um pouco mais funkeada agora. É. Olha lá. Nossa, que legal. Cara. Olha só, mano, voltou. Caraca.
Eu achei bem ousado, assim, da questão da montagem da música. Lembra do filme Avatar. É os avatares lá. Bem surpreendente. Cara, bem surpreendente mesmo. Cara. Elas foram bem ousadas na montagem da produção, porque o que acontece? A música ela muda bastante, ela se afasta bem. Em alguns momentos chaves da música tinha assim uma leve mudança. Isso é normal, eu já vi isso acontecer em alguns dos outros grupos K-pop, né? Eles às pegam vezes muda ali de estilo no meio ali. Poxa, essa semana mesmo teve uma música do EXO que aconteceu isso. Eles mudaram assim pra trap e pra R&B, se eu não me engano. É, mas esse aqui já era demais, tipo assim, parava e começava outra música que aparecia, né? E eu achei muito ousado, assim, da parte da produção, porque o que acontece? Isso pode funcionar muito bem, as pessoas podem pegar a ideia e ver, como pode as pessoas, uai, que estranho, né? O que aconteceu? Eu acho assim, eu sou um cara contemporâneo, eu gosto de experimentações novas. Inclusive, eu já falei isso outras vezes, o TCC que eu tô fazendo é justamente sobre isso, juntar estilos musicais, causar essas mudanças, né? Eu até pensei no seu TCC mesmo, porque quando vai misturando os estilos, tem uma preocupação de quando vai mudar ali o gênero, ter uma transição, fazer alguma coisa e não mudar repentinamente, igual aconteceu aqui, você entendeu? Então isso eu achei muito diferente mesmo. Mas embora tenha acontecido essas mudanças e a gente tem que se acostumar com elas, assim, de um jeito, eu achei que a música, no geral, todas as partes dela foram muito bem aplicadas, eles usam muitos sintetizadores, eles têm uma visão moderna de música, eu bem diria assim. E eles não têm medo de experimentar, cara. Eu achei isso bem legal. Porque se você for observar, a música ela não tem tantos atributos durante as partes. Você percebeu isso? Ela não teve um momento tão intenso. Ela era uma música que estava mais espaçada. Tanto que ali no início eu senti um pouco mais pro hip hop. Até a melodia não estava muito trabalhada mesmo. O jeito delas cantarem era quase que declamando mesmo e ainda com um efeito na voz que lembrava algo meio robótico, assim. E eu achei assim, cara, pra mim, o conceito delas é totalmente diferente de tudo, cara. É um conceito assim, vamos dar um passo pra frente. Eu sei que tem coisas boas pra trás que a gente pode usar de referência, mas vamos dar um passo pra frente. Vamos ver até onde que a gente consegue levar a música na ideia tecnológica e na ideia contemporânea de experimentações. Aqui eu tive uma impressão muito diferente mesmo de qualquer outro grupo que eu já reagi por causa do seguinte. Muitas vezes a gente enxerga a música, a arte, como uma forma da gente expressar o que a gente tá sentindo, como algo um pouco mais pessoal. Aqui a gente vê que é como se fosse uma produção de um filme, sabe? Você quer contar uma história, elas não estão falando delas mesmas. Eu acho que elas não estão preocupadas em expressar o que elas estão sentindo ou o que elas estão vivendo. Eles estão contando uma história que é fictícia mesmo. E a gente vai ver um pouco mais dos detalhes dessa história agora no visual. Eu só digo uma coisa. SM Culture Universe é o que parece muito basear essa ideia desse MV. Cara, esse MV, cenário cyberpunk, sabe? Moderno, cheio de coisas muito à frente no tempo, né? Que também parece um pouco do conceito do grupo musical também. Mas essa ideia de espaço, hologramas... Futurista mesmo. Uma coisa muito futurista, sabe? E tipo assim, os efeitos especiais foram muito bem colocados. É muito interessante. Você vê ali uns veículos antigravitacionais ali flutuando, passando ali. Você vê máquinas que são futurísticas. Você vê ali no início como se fossem satélites, né? Que estão no espaço. Então, tudo tá remetendo a essa ideia. E essa ideia tem um conceito que é o universo delas. E aqui eu não senti tanto como se fosse um filme. Eu senti mais até um jogo. Até pelo próprio nome, Next Level, que fica se repetindo muito ali no refrão, me passou muito essa ideia de jogo. Me lembrou várias referências do filme Avatar, que é super conhecido, já ganhou vários Oscars, inclusive eu comentei na hora do react, por causa desse mundo fantástico, por causa do colorido que tem também nos cenários. Teve um momento ali que teve uma árvore que lembrava muito
muito árvore mesmo que aparecia em Avatar. E também algo que tá dentro da história que a gente tinha pesquisado é a Black Mamba, que é a vilã da história. Então a gente vê ela passando ali aos poucos, às vezes é uma cobra, e ela aparece apenas como uma sugestão, não mostra ela com tudo aqui nesse MV não. Em alguns momentos de mudança, percebe-se que elas estão em ambientes diferentes. E, inclusive, aparecem momentos que elas se tornam um próprio avatar, como se fosse um jogo mesmo, como se ela estivesse assumindo aquela postura e entrando nesses ambientes. Esses ambientes diferentes podem ser várias coisas. Por exemplo, as fases, os níveis, não é Next Level, o título, então os níveis. Pode ser. E ali tá uma mistura entre a realidade, quem são as pessoas que estão ali, quem são os membros do grupo e esses avatares que são os personagens desse jogo, junto com as fases que são retratadas ali com figurinos e etc. E esse ambiente mais fechado, onde elas estão fazendo as coreografias, às vezes me parece que é aquela parte do jogo onde você vai escolher a fase que você vai entrar e tal, sabe? Como se fosse o menu. E os outros ambientes me lembram muito como se fossem as diferentes fases desse jogo. Gostei muito das montagens aqui, as dinâmicas, os motions, a movimentação da câmera e a constância do ritmo de cortes, que é bem frenético e sempre traz uma novidade pra gente que a gente fala, poxa, que cenário fantástico, que coisa incrível. Você fica tentando pescar as referências, é cyberpunk, é fantástico, é futurística, o que é isso? É uma grande brincadeira com a realidade visual esse clipe aqui, e eu acredito que todos os MVs que são baseados nessa história vão seguir esse mesmo conceito, essa mesma pegada. Next Level, então, significa o próximo nível, o nível acima, e diz assim logo no início: eu estou no nível acima, sim, eu sigo as regras absolutas, não solte a minha mão, a união é a minha arma, eu ando até a selva, conheço seu território, enfrento a ameaça, dá o fora daqui, provavelmente falando com a vilã, né? Um apagão inimaginável, a tentação é muito forte e profunda, soltando as mãos que estavam juntas, mas eu nunca vou desistir. Aqui a gente vê um pouco da história mesmo sendo apresentada, a impressão que me dá, e também tem uma pegada aqui de unidade, de união, em que o grupo tem que estar junto para poder vencer ali o inimigo, o adversário, dá uma certa impressão nesse sentido. Sabe uma coisa interessante? É que na maioria desses MVs que a gente vê que tem um universo compartilhado, as letras não estão tão ligadas. A letra geralmente tem um contexto mais geral, né? Por exemplo, no BTS Universe, a gente vê o MV e entende o conceito, mas quando a gente passa pra letra, a gente vê que a letra tá um pouco mais solta. Nessa letra aqui, eu consigo enxergar, sim, uma ligação entre a história que tá sendo contada, a Black Mamba, que é a vilã, sobre o próximo nível, sobre o eu estou em um nível diferente, que tem, sim, uma certa ligação, ou seja, é uma ideia conceitual um pouco mais completa. Eu vejo o novo, as hostis adversidades e sofrimentos. Eu te faço evoluir ainda mais. Essa é a minha Naves, é minha Naves. É uma brincadeirinha com o nome delas mesmo, a Expo. Você lidera e nós seguimos. Depois de aprender os sentimentos, me veja sair daqui, me veja resolver isso, me veja sair daqui e resolver isso. Dependendo do olhar que você tiver, você pode entender como alguém comentando sobre as adversidades da vida, alguma coisa nesse sentido. Só que agora, a gente já sabendo da história, a gente enxerga muito comentando dessas fases ali que elas estão passando mesmo. E essa visão mais geral que eu tava comentando aqui sobre adversidades da vida, dá pra gente ver aqui, por exemplo, até o desespero insuportável não consegue quebrar minha fé. Me veja resolver isso. Mesmo se eu enfrentar uma provação mais dolorosa, não vou soltar a mão que eu seguro. Então, alguma mão ali que ajuda ela a suportar provações, a suportar dificuldades. Tá vendo como é que dá pra aplicar pra vida agora também? É verdade. Mas isso aqui, tudo que a gente falou, é só o que o audiotape sabe, cara. Esse canal aqui... Fala sério, né? Sendo que provavelmente tem uma galera aí que é do fandom que sabe muito mais que a gente. Convido você a comentar aqui embaixo e trazer mais conteúdo para esse vídeo aqui, tá bom? Gostou do vídeo? É like pra gente, como sempre. E por último, mais importante, clica nessa bolinha, se inscreve no canal, porque tem coisa boa demais aqui no nosso canal. Inclusive nessa playlist aqui, só de K-pop, no canal mais eclético do Brasil. Um abraço pra você e tchau! Tchau!